Eu creio que há algo que vai mudar a história desta igreja, da nossa vida. Eu creio que isso faz parte de algo novo que Deus está fazendo aqui. Aleluia, Senhor. Pai, nós te damos graça. Entendemos que precisamos ser curados, Deus. Há muitas coisas que nós já vencemos, mas ainda existem algumas que nós precisamos vencer. E na medida, Senhor, que nós entramos em aliança, na medida que nós nos alinhamos a Ti, Senhor, o Senhor vai liberando coisas. O céu vai se manifestando de uma forma diferente. E tudo que nós queremos, Senhor, é estar perto de Ti. Tudo que nós queremos é ver a Tua glória se manifestando em nós e através de nós. Por isso, Senhor, eu quero dizer que eu estou pronto. Se você está pronto, diga a Ele: Senhor, eu estou pronto. Pronto para tudo aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite, nesta tarde, nesse início de noite. Espírito Santo, começa a curar neste lugar, Senhor. Eu preciso, Senhor, ser curado nesta tarde, Senhor. Continua aquilo que o Senhor começou, Pai. Continua aquilo que o Senhor começou, Pai. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, um quebrantamento neste lugar. Pai, nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor está iniciando aqui nesse momento. Espírito Santo, você tem liberdade para fazer tudo aquilo que é necessário fazer nessa tarde. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor.
nós colocamos, Pai, a nossa alma, o nosso espírito, prontos diante do Senhor, para que o Senhor trate, para que o Senhor nos cure, para que nós sejamos, Pai, diferente de tudo aquilo que nós temos sido. Que isso nos traga um alinhamento com o céu, maior do que aquilo que já temos experimentado neste lugar. Prepara-nos, Deus, prepara-nos. Amém, Jesus. Pode se sentar, amém? Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos experimentar algo novo em nossa vida, em nossa casa, em nosso ministério, em nossa família. Há um novo tempo para esta casa. E a minha pergunta é: vocês estão prontos? Estão prontos para isso? Amém? Então dê liberdade ao Espírito Santo. Porque quando nós falamos de cura, nós ouvimos tanto já sobre isso, já ministramos tanto sobre isso, já recebemos tanta cura na nossa alma, no nosso espírito. E é logicamente que a gente sempre acha que já está pronto, que está perfeito, mas sempre tem alguma coisa. Sempre nós precisamos. Porque nós somos feridos a todo instante, a todo momento. Uma situação, um momento, alguma coisa que acontece em casa, fora de casa, no trabalho, até mesmo na nossa vida espiritual. E essas coisas, elas vão produzindo em nós algumas barreiras. Algumas coisas talvez nós limitamos, nós nos fechamos. E quando nós nos fechamos para isso, é como se nós fechássemos uma porta e não tem acesso. E aquela parte fica sem acesso, e Deus não tem acesso àquela parte, a não ser que se abra novamente. Amém? E a gente pensa que está tudo perfeito. Mas de repente a gente se pega num determinado momento que a gente fala: Deus, está aí o motivo pelo qual algumas outras coisas não estavam acontecendo. Algumas que aconteciam pararam de acontecer. Houve momentos na nossa vida que a gente fluía de uma forma diferente e de repente parou. E aí a gente vai vivendo o nosso dia a dia e acha que tudo isso é normal, faz parte. Mas não faz. É sobre isso que nós vamos falar nessa tarde, queridos. Este seminário A Cura, ele surgiu do final do anterior. Quando nós finalizamos aqui, todos já tinham ido embora, e Deus continuou a fazer algo. Deus continuou trabalhando aqui. E ali houve cura. E aí nesse momento Deus disse assim: continua, porque tem mais. E a gente não sabe, como eu tenho dito, nós somos uma igreja profética, queridos. O que é uma igreja profética? Não é apenas uma igreja que acredita no profético. Não é só apenas uma igreja que faz atos proféticos. Mas é uma igreja que se move dentro de um profético. Porque o profético é algo que se refere a Deus e não ao homem. Então a gente se move em Deus. E Deus vai dando a direção e a gente vai andando e vai acontecendo. Então não tem algo programado, não é algo que a gente fala assim: não, nós vamos fazer isso. E aí a gente se move, a igreja toda se move para fazer e procura fazer algo para fazer o melhor, para mostrar o melhor. Não que isso não seja bom e nem válido. É bom e é válido. Mas quando a gente se move no profético, a gente tem a certeza que não tem nada nosso ali. Tudo que está ali é Deus. E é dessa forma que nós temos nos movido nesse tempo. E é nisso que eu acredito. Eu estou chegando de uma experiência que eu tive no final de semana passado,
muito, muito poderosa. Muitas coisas eu pude ver Deus fazendo, dando uma segunda chance. Esse seminário é uma segunda chance para nós. Às vezes a gente acha que não precisa, mas precisa de uma segunda oportunidade. E quando Deus nos dá essa oportunidade, a gente não pode perder ela como perdemos da primeira vez. Temos que tratar ela como ela realmente é. Amém? O primeiro cartaz que eu fiz e eu não tinha percebido que tinha algo que foi escrito lá. Aí eu fui lá e mudei, mas depois eu fui procurar saber o que era. Lá estava assim, curas que aferem. Eu falei, mas por que aferem? Eu acho que eu escrevi errado. E eu pus lá no segundo cartaz, nós vamos ser curados de feridas que nos ferem, de coisas que nos ferem. Aí algo me chamou a atenção e eu fui procurar o que é. E depois eu voltei a fere novamente, porque não estava errado. Na hora que eu digitei eu não percebi, e apareceu dessa forma e ficou, eu não prestei atenção. Aí depois eu fui ver o que é. A fere sugere dores que afetam, que nos atingem ou que nos influenciam de alguma forma. Pode se referir a dores físicas, emocionais ou até mesmo problemas que constroem e modificam. A palavra fere tem diversos significados, mas no contexto de dores que nos aferem, ela provavelmente se refere a afetado. Dores que nos afetam. Por isso, a palavra fere. A dor tem um impacto em nós, seja em nossa saúde, seja no físico ou no emocional. A dor pode ser usada como um indicador de algo que está errado em nosso corpo ou em nossa vida, construindo ou modificando. A dor pode ser um fator que nos transforma, nos ensina, nos ajuda a crescer. Dores físicas são um tipo de dores talvez musculares, dor de cabeça, uma dor de dente, podem nos aferir, afetando a nossa capacidade de trabalho, de relaxar, ou até mesmo de viver normalmente. Tipos de dores emocionais: é uma dor de coração, uma dor de saudade, uma dor de uma perda que nos afere, afetando o nosso estado de espírito, a nossa autoestima, a nossa capacidade de lidar com o mundo. Dor que nos constrói, uma dor de ter que deixar uma casa, uma dor de ter que se mudar, uma dor de ter que começar um novo capítulo em nossa vida, podem nos aferir, nos transformando e nos ajudando a crescer. Em resumo, dores que nos aferem é uma expressão que descreve o impacto de que as dores, sejam elas físicas ou emocionais, de outro tipo, têm em nossa vida, em nossa saúde, em nossa forma de ser. Amém? Isso é o significado das dores que nos aferem. E o que isso tem a ver conosco? Tudo. Você pode ver que não é apenas uma dor que nós sentimos no corpo. Porque uma dor que nós sentimos no nosso corpo, muitas vezes é fácil de nós lidarmos com ela e encerrar ela. Toma um remédio, está resolvido. Vai ao médico, ele vai dar algum diagnóstico. Mas e as dores que são emocionais, que estão escondidas dentro de nós? A dor que nos impede de perdoar as pessoas. A dor que nos impede de continuar caminhando. E isso tem gerado muitas vezes uma paralisia espiritual. Hoje tem pessoas que elas não têm forças para continuar, mesmo depois de tudo que viu de Deus e ouviu de Deus e sabe sobre Deus.
porque isso independe, talvez, do nível que nós tivemos de experiência com Deus. Nós conhecemos muitas pessoas que tiveram experiências surpreendentes com Deus, de sobremodo com Deus, mas que por causa de algo que aconteceu, eles se esqueceram. Se tornou em nada tudo aquilo que Deus fez. Não conseguiram mais achar o caminho, não conseguiram achar mais a direção. E foram grandes homens e mulheres de Deus, e que hoje estão totalmente parados ou paralisados por conta disso. E isso também tem nos impedido de andar mais adiante. E o que isso tem a ver conosco? Tudo. Porque nós estamos falando e vivendo algo que o Senhor nos deu, uma revelação que o Senhor nos deu, que fala sobre estar morando na eternidade, de ter uma vida além daquilo que a gente está tendo, momentânea. São momentos, nós vivemos de momentos. Eu tenho um momento aqui, tenho um momento ali, tenho um momento lá, e cada momento pode ser diferente, porque o momento a gente vive de acordo com aquilo que a gente consegue viver. Mas a eternidade é diferente. Então a forma que Deus fala conosco é eterna. Deus não fala para um momento. Nós vivemos para um momento. Mas tudo que Deus fala conosco ou prepara para nós não tem a ver com o nosso momento, mas tem a ver com o nosso futuro, com aquilo que a gente vai viver. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender o mundo de Deus, que é a eternidade. E a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como um cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas, de 12 frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre as coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos o adorarão, verão o seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, nem será necessário a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Queridos, não existe eternidade sem cura. Ninguém entrará na terra sem ter cura. Por quê? Porque a dor, ela põe uma barreira entre nós e Deus. Então toda limitação que nós temos em nossa vida espiritual tem uma consequência de alguma dor, de alguma coisa que nós vivemos. Alguma coisa a qual nós fomos feridos. Se não formos curados, nós não avançamos. Não existe como avançar, não existe como experimentar algo novo, se ainda estamos presos em alguma coisa antiga, alguma coisa velha. Não tem, queridos. Eu tenho visto isso durante muito tempo, queridos. Eu carreguei em mim dores que foram causadas pelo próprio ministério, pela própria igreja, pelos líderes. Nós somos provas disso. Nós temos testemunhos reais aqui. Quantos anos o Vinícius carregou uma dor que nem ele sabia. Chegou um ponto que esquece. Chega um ponto que a gente esquece que a gente foi ferido. E aí a gente fica travado. Durante quase 20 anos,
ele deixou de viver o que ele estava vivendo. Então essas coisas que precisam ser curadas, nós precisamos, enfim, dores de qualquer natureza nos incomodam, não nos permite viver tranquilo ou em paz. Quando você não consegue perdoar alguém, aquilo fica dentro de você. E você sempre vai estar sendo impedido de alcançar alguma coisa nova por algo que ainda está lá. Mas como é que nós lidamos com isso? Se colocando diante de Deus, porque quem tem que fazer isso é Deus. Existem dores em nós que nós não vamos conseguir. Existem dores em mim que não sou eu. Mas como é que eu tenho que fazer? É me posicionar diante dele, me colocar para que ele faça algo. Carregamos o passado como o futuro. A gente carrega junto. Muitas vezes carregamos as dores do nosso passado junto com aquilo que nós estamos vivendo. E chega um determinado momento da nossa vida que aquilo parece que faz parte da nossa vida. E nós esquecemos. Aí em determinados momentos a gente começa a pensar assim: por que a gente não consegue avançar? Por que eu não consigo viver determinadas coisas que eu já vivi? Tem coisas que eu já vivi em Deus que eu gostaria de viver novamente. Eu falo: Deus, por que? Eu já sei, eu já aprendi, eu vivi isso. Eu vivi coisas extraordinárias em Deus, momentos de intimidade com Deus, de unção e de poder, que hoje parece que está tão distante. Que hoje parece que nós estamos ficando endurecidos. A gente já não consegue se derramar diante de Deus como a gente se derramava antes. A gente passa a ter o quê? Algo que nós temos como respeito. Sabemos quem é Deus. Sabemos a autoridade de Deus, o poder que Ele tem, mas nós não conseguimos nos entregar mais. A gente chega só num ponto e não entrega. Exatamente por isso. Então nós não poderemos entrar dentro da terra prometida. Por isso que essa árvore, ela está no jardim antes da terra prometida. Então todas as pessoas que estiverem em enfermidade, primeiro elas precisam passar por esse período, ser curadas, para entrar, porque não poderá entrar enfermo. Essa enfermidade não é no corpo, mesmo porque para a eternidade já não vai haver mais o corpo. Então nós não teremos mais o corpo, então não preciso me preocupar com o corpo. Aqui a preocupação não é com o corpo, aqui é com a alma, aqui é com o espírito, aqui é com aquilo que de fato nos paralisa. Porque se tiver algo entre nós e Deus, Deus nunca vai ter liberdade total entre nós. Existem algumas coisas que Deus quer fazer na minha vida. Existem algumas coisas que Deus ainda quer fazer na tua vida. Talvez você conheça Deus com uma profundidade, mas existem coisas que ainda te impedem de ter um relacionamento real com Deus, de poder ouvir Deus, de poder deixar Deus fazer, de deixar Deus te tomar por completo e te conduzir, te direcionar, te posicionar. Então nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos vencer são os nossos medos e os nossos traumas do passado. Mas como eu vou saber disso? Eu creio que Deus vai te revelar hoje. Dentro de um nível, de um tempo de intimidade com Ele, Ele vai trazer a realidade. E é necessário que se traga.
não para que você sinta dor novamente, não para que você viva isso novamente, mas existem coisas que elas precisam voltar para que nós nos lembremos disso e sejamos curados disso. A segunda coisa é encarar as nossas fragilidades. Muitas vezes nós nos escondemos atrás das fragilidades. Eu acho que eu não posso. Eu acho que eu não consigo. E muitas vezes eu deixo de fazer alguma coisa porque eu me olho. E quando eu me olho, quando eu consigo me olhar e me ver, eu me vejo como um incompetente, porque alguém um dia disse que eu era incompetente para aquilo. Às vezes eu não consigo fazer determinadas coisas porque alguém um dia disse que eu era incapaz. Alguém disse, não é para você, você não pode fazer isso. Eu tinha um sério problema, já contei isso, com críticas. Porque eu tinha muita dificuldade com isso, coisas negativas me deixavam muito para baixo. Então eu fazia, mas era algo da alma mesmo. Durante anos eu carreguei isso, que é aquele posicionamento de você ser reconhecido pelas pessoas. É um auto-reconhecimento, querer ser reconhecido por aquilo que você faz, por aquilo que você é bom. Então, durante anos na minha vida, eu trabalhei desta forma, dentro do ministério. Tudo que eu fazia para ser reconhecido. Não era porque eu queria ser o cara do momento, mas eram fragilidades que eu carregava dentro da minha alma, pela minha infância, pela vida em que eu vivi, dentro da minha casa. Talvez pela necessidade que passamos. Talvez pelas fragilidades que nós tivemos. Então eu tive muitas coisas que eu fui curado, já disse também. Eu tinha um grave problema, que eu não consegui lidar com os meus filhos durante muito tempo. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui dizer para minha filha que eu amava ela, isso não significa que eu não amava meus filhos. Mas falar, a primeira vez, eu fui falar quando ela tinha 15 anos de idade. Mas diante do quê? De uma cura que Deus me deu, porque eu também sofria com isso. E uma certa vez, orando e perguntando a Deus por que eu não conseguia fazer aquilo. Por que eu tinha dificuldade em dizer que eu amava as pessoas que eu amava mesmo. E aí Deus me faz uma pergunta: o que você entende por amor? O que é o amor para você? Qual é o amor que o seu pai e a sua mãe te ensinou? Para mim, foi exatamente isso, foi a resposta que eu dei para Deus. Ele perguntou assim: a sua mãe te amava? Eu disse: é lógico que me amava. Como ela te amava? Ela nunca me deixou faltar nada. A minha mãe não deixava faltar comida. Nós tínhamos uma vida, uma infância pobre. Não tinha tudo o que queríamos. Tínhamos necessidades, mas comida não. Minha mãe providenciava, minha mãe trabalhava muito. O meu pai não ligava. Meu pai nunca foi daqueles que gostava de agarrar. Então ele não ligava. Mas isso também não fazia ele um péssimo pai. Ele foi um bom pai, ele me ensinou muitas coisas. E aquele negócio, ele foi bom para nós como filhos, mas não foi bom marido para minha mãe. Minha mãe sofreu muito na mão dele. Então tudo isso a gente foi registrando. Tudo isso eu fui vendo na minha infância, mesmo que ninguém falava, mas você vai guardando dentro de você.
E aí o Senhor disse assim: a sua mãe te ama como? Eu disse: a minha mãe nunca deixou faltar nada. Ele falou: então é isso que você entende por amor? E era exatamente isso mesmo. Eu nunca liguei para roupa, mas sempre liguei para comida. Não podia faltar comida, a roupa não estava nem aí. Porque era assim, porque eu tinha necessidade de comida, não era de roupa. Então amar para mim era não deixar faltar comida para os meus filhos. Então eu trabalhava incansavelmente para dar para eles tudo aquilo que eles queriam comer. Até o dia em que Deus me trouxe isso. E o Senhor perguntou assim para mim: qual foi o dia em que a tua mãe te abraçou e disse eu te amo? Eu disse: isso eu não me lembro. Como é que você pode querer dar para alguém algo que você nunca teve? Você não consegue fazer algo para alguém que você também nunca teve. Aí depois disso eu fui ver a vida da minha mãe, descobri que a minha mãe também nunca teve isso. Que o meu avô nunca deu isso para minha mãe. Que ela casou com o meu pai e meu pai também nunca deu isso para ela. Como é que você pode cobrar de alguém algo que ela não tem? Está entendendo a cura, queridos? Que existem coisas que talvez ainda condenamos os nossos pais, o pai e a mãe, porque achamos que eles não nos deram. Mas eles não nos deram porque eles também não tiveram. E eles ainda foi pior, porque eles não tiveram a oportunidade que nós temos hoje, do Senhor nos revelar estas coisas, do Senhor nos curar destas coisas. E ali o Senhor então começou um processo de cura para minha casa, para o meu relacionamento com os meus filhos. E ainda estamos em um processo. Não é tão simples assim. E a gente quer fazer algo para Deus que nós ainda nem temos. Como uma certa vez eu cheguei no monte todo faceiro, todo feliz, olhando para o céu e dizendo: Deus, tudo que eu mais quero é a tua presença. Eu quero, Senhor, estar aí diante do Senhor. Deus, eu não quero mais saber dessa terra, eu não quero mais saber de nada. Meu Deus, eu quero olhar para o Senhor, eu quero chegar aí, eu quero pular no teu pescoço, eu quero te abraçar, eu quero te beijar. E Deus disse o seguinte para mim: ei, calma. Como você quer chegar aqui e fazer tudo isso se você ainda não consegue nem fazer aí na terra? Se você ainda tem dificuldade de relacionamento com as pessoas que fazem parte da sua vida. Você não consegue abraçar, você não consegue ainda beijar, você tem uma certa dificuldade disso. E eu de fato tenho. Quando alguém chega, me abraça, eu falo alguma coisa, eu fico todo travado, sem jeito. Por quê? Porque eu não tive isso. Eu contei aqui uma certa vez, estava eu e meu neto. E de repente o meu neto, naquele momento de alegria, de felicidade, ele veio: ô vô, muito obrigado, vô, e me abraçou e me beijou. Eu fiquei sem saber o que fazer. E naquele momento eu parei e pensei, eu tratei com uma frieza tão grande, como se eu não tivesse sentido aquilo. E não era assim. Então nós queremos fazer algo para Deus que a gente não consegue nem fazer dentro da nossa própria casa. A gente diz para Deus que nós vamos ser para Deus algo que ainda nós não estamos conseguindo ser aqui, queridos. Está entendendo por que nós precisamos ser curados? Isso são questões emocionais, feridas. Nós somos feridos lá atrás. Os nossos pais, as nossas situações, a necessidade que passamos, a dificuldade que passamos, a falta do amor, a falta do carinho. E isso eu estou falando apenas ainda da casa. Mas ainda tem do ministério.
ainda tem um ministério. Quantas fragilidades nós não carregamos? Porque alguém nos feriu um dia dentro da igreja. Porque falou alguma coisa para a gente. E hoje nós não conseguimos fazer ou trabalhar da mesma maneira. Então há necessidade dessa cura, queridos. Há necessidade disso. O Senhor precisa trabalhar isso em nós. Na semana passada, uma das grandes experiências que eu tive com Deus, que para mim foi algo libertador, e eu espero que daqui para frente seja algo realmente diferente. Em determinado momento, na hora da palavra, o pastor que estava pregando, o pastor americano, não me lembro o nome dele, ele estava contando uma história. Ele é um historiador, ele não estava falando, pregando a Bíblia, ele estava contando a história da Kathryn Kuhlman, uma das maiores avivalistas que já teve na terra. Uma mulher que durante o ministério dela, muitas pessoas eram curadas, aos milhares. E ela teve um chamado aos 14 anos de idade. Ela resolveu deixar tudo, deixou a casa dela e falou: vou pregar a palavra. E ela foi, e Deus começou a usar ela dentro desse ministério de cura. E ela foi crescendo, tanto no ministério como em popularidade também. Só que em determinado momento da vida dela, era uma jovem, uma moça, uma menina ainda, ela se relaciona com alguém. E esse relacionamento começa a trazer alguns problemas para o ministério dela. A pessoa com quem ela se envolveu era uma pessoa problemática e que acabou trazendo sérias consequências, tanto para a vida dela como pessoa, como ser humano, dentro da casa, dentro da vida dela. Enfim, ela parou o ministério. Chegou uma hora que teve que parar, porque ela começou a viver uma vida totalmente diferente daquilo que Deus havia preparado para ela. Porque Deus te deu e Deus me deu um ministério para um fim, ou para algo específico. Ele não deu para você e não vai dar para você algo que você vai viver do jeito que você quer, da maneira que você quer. Viver a sua vida, e o ministério você vai colocar ele ali, para ele caminhar junto com aquilo que você está vivendo a sua vida. A sua vida você pode viver, eu posso viver ela de qualquer jeito. Mas aquilo que Deus nos dá não pode ser tratado de qualquer jeito. Tudo aquilo que nós tratamos da parte de Deus, da unção que Deus nos dá, do ministério que Deus nos dá, se nós tratamos ele de qualquer jeito, ele é interrompido. Eu estou falando isso porque eu vou chegar aonde eu preciso chegar, para vocês entenderem. E em determinado momento ela se divorciou, porque o casamento não dava, não tinha condições de se manter. E então ela se tornou o quê? Uma mulher divorciada. Se o divórcio hoje, para o século 21, dentro da igreja, no ministério, já é um grande problema, imagine em 1890. Não era nem dentro da igreja, era dentro da sociedade. Uma mulher dentro da sociedade naquela época, ela era praticamente extinta, tirado da sociedade. A sociedade não levava ela como uma pessoa correta, perfeita. E ali então o ministério dela se estagnou, parou. E aí ela perdeu tudo.
perdeu a dignidade, perdeu o que ela tinha com Deus, agora está sem marido, sem casa, sem dinheiro, totalmente desestruturada. E aí então ela faz uma oração, e ela chega diante de Deus e ela disse assim: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada. Quando eu digo nada, eu não tenho nada mesmo. Eu não tenho marido, eu não tenho casa, eu não tenho dinheiro e eu não tenho dignidade. Mas se o Senhor quiser me dar uma segunda chance e me usar da maneira que o Senhor quer, eu estou pronto. E então Deus devolve a ela novamente o ministério dela, e ela começa devagar fazendo o ministério, mas ela não podia estar em qualquer igreja, ela não poderia estar só quando algumas pessoas, mas todas as vezes que ela era convidada, Deus usava ela de uma forma sobrenatural. Porque lá na palavra de Deus, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz assim: a unção que vós recebeste permanece em vós, e não há necessidade que ninguém vos ensine, porque ela é fiel e verdadeira. Entendam, a unção, ela está em você, ela permanece em você, ela só não é utilizada, ela está parada aí. Mas existe algo que aconteceu que parou isso. Então você não tem, você não deixou de ter. Deus não tirou de você aquilo que Ele te deu, só parou. Por quê? Porque você está envolvido com dores, você está envolvido com situações e com problemas. E todos nós que estamos envolvidos com dores, com fragilidades, não tem como nós nos manifestarmos nesta unção. Então ela não tinha como manifestar. E aí então Deus começa novamente a dar a ela a oportunidade. A sociedade não aceitava, mas Deus tinha para ela isso. Em um determinado momento, ela foi em uma igreja, eu não me lembro agora, a igreja que ela estava, eu não sei se era a igreja metodista, mas ela estava numa igreja e naquela manhã, Deus usou ela de uma forma assim tremenda, deram oportunidade para ela, e ela ministrou a palavra, e Deus fez muitas curas ali, curou muitas pessoas. E então os anciões da igreja chamaram ela, fizeram uma reunião, chamaram ela numa sala, e disseram para ela: Catherine, a igreja é sua, você vai ministrar, você vai ser líder dessa igreja. E ela naquele momento olha para eles, olha para a situação dela, porque ela estava ferida, porque a igreja tinha proibido ela de fazer. Então agora ela se sentiu incapaz. Mesmo Deus operando na vida dela, ela tinha dentro dela algo que estava ferindo ela, porque ela estava sendo acusada. E aí, então aqueles homens dizem assim: olha, você vai ficar aqui conosco, e nós vamos entregar a igreja para você. E ela disse: como eu posso assumir uma igreja sendo uma mulher divorciada? Mas quando Deus quer curar, queridos, tem a hora e o momento. Aqueles homens olham para ela e dizem assim: nós não conhecemos a Catherine divorciada e lá de trás. Nós conhecemos essa daqui. E nós não estamos pedindo para aquela lá assumir a igreja, nós estamos pedindo para essa daqui assumir a igreja. E ali o ministério dela se reacendeu.
muito mais violento e muito mais forte do que era lá no princípio, queridos. Quando eu ouvia isso, eu estava em lágrimas. E eu entendia o que Deus estava falando para mim, porque naquele momento Deus estava contando a minha história. E eu fiz a mesma oração que ela. Eu estou aqui me segurando, porque realmente eu estou emocionado por isso, porque eu senti o que Deus fez ali. Porque durante anos eu me movi em uma unção muito forte, de sinais, de curas, de milagres. Dentro do meu ministério tem 2 ou 3 pessoas que foram curadas de câncer. Eu vi pessoas se movendo, se manifestando numa unção tremenda, poderosa. Como o pastor Arsênio falou aqui, quando ele me conheceu, foi assim. Mas chegou um tempo que eu parei. Mas por que eu parei? Porque eu comecei a sair para todos os lados, ministrando num lugar, no outro, no outro. E chegou um momento de tudo aquilo, de todo aquele mover, de todas aquelas coisas, eu comecei a sentir que eu estava sendo usado por pastores inconsequentes. E eu comecei a me sentir ferido até um tempo, até o momento em que eu acabei pecando contra Deus. E dizendo para Deus: eu não vou mais ministrar esta unção em lugar nenhum, porque eu estou cansado de ser usado e explorado por esses homens que não têm unção, e quer usar o que a gente tem para poder fazer o que eles não fazem. E eu me lembro do dia em que eu orei, eu estava voltando de uma cidade chamada Palotina, eu me lembro até hoje. Longe para dedéu. Dá uns 700 quilômetros daqui. Fui daqui lá, não tinha nem dinheiro para ir. O pastor ficou de pagar e não pagou nada. Me deixou posando em lugares que... Então quando eu voltei revoltado com aquilo. E eu pus em mim e disse assim: isso aqui não é servir a Deus, não é desse jeito. Então eu estava ferido com o ministério. E faz anos que eu venho pedindo a Deus: me devolve. Volta, Senhor, a me usar dessa maneira. Mas como é que você quer ser usado por Deus se você está ferido? Nós marcamos o ministério de cura e eu nem sabia que Deus ia me curar. E lá na semana passada, quando eu ouvia isso, o Senhor estava dizendo isso para mim. E dizia, e eu fiz a oração dizendo: Senhor, me dá mais uma chance. Me dá mais uma oportunidade, Deus, mais uma. Eu prometo que eu vou cuidar melhor da unção. Eu não vou tratar a unção que o Senhor me deu como uma coisa qualquer, com algo sem valor, com algo que sem honra. E eu disse: Senhor, enquanto eu viver nessa terra, eu quero honrar esta unção. Eu quero viver isso. E eu disse: eu não tenho nada para te oferecer, mas se o Senhor quer me devolver, eu prometo que eu vou fazer tudo o que eu posso para que ela não se perca novamente. Não é porque homens me feriram, não é porque ministério me feriu, não é porque alguém disse para mim que um dia eu não era capaz, que eu não tinha capacidade, que eu não tinha nada, que eu era alguém que não tinha valor, ou até mesmo me sentia assim, desvalorizado. Como eu disse, eu tinha essa necessidade de reconhecimento, das pessoas me reconhecer. Até o dia em que Deus me curou também disso, dizendo: filho, por
Por que você quer estar lá? Por que você quer estar em cima do altar? Por que você fala daqueles que estão lá? Porque você quer estar lá no lugar deles. O que eu tenho que fazer na tua vida, não preciso do altar, eu faço aqui embaixo. Eu faço aonde você estiver, você não precisa de um lugar para fazer. É aonde você está que eu vou fazer, não é aonde você quer ficar. Então, desde então, queridos, acabou. Eu só subo no altar porque Deus quer que eu suba, porque senão eu não vou subir aqui mesmo, eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou ministrar se Deus quer que eu ministre, se Ele não quiser eu também não vou ficar quieto. Mas durante anos, eu falei das pessoas, até talvez amaldiçoei pessoas, porque eles estavam lá fazendo, e eu dizia lá, olha a vida daquela pessoa, olha lá, está lá. Por que ele está fazendo? Por que o pastor dá oportunidade para ele, não dá para mim? Então são feridas que nós carregamos, porque alguém fez, porque alguém faz e nós não fazemos. Porque muitas vezes nós queremos estar em um lugar que Deus não preparou para nós ainda. E todas as vezes que nós formos em um lugar ao qual Deus não preparou, nós vamos perder. E vamos nos perder também. Porque não cuidamos. Ela quase perdeu o ministério porque ela não cuidou. Porque ela deixou que um homem chegasse e se aproximasse dela e se apaixonou pelo homem. O homem era um homem errado. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu preciso ler a história novamente. Eu estou contando algo baseado no que eu ouvi. Mas pelo que eu ouvi, parece que o homem era até casado e se envolveu com ela e ela nem sabia. Olha como que o diabo é. Cilada. Perder o ministério por cilada, por emoção, por se sentir sozinho, por se sentir desprezível, por achar que não pode, que não é capaz, queridos. Nós precisamos fazer confissões que nos transformam. Confissão não é sair falando para todo mundo, para as pessoas, contando as nossas fragilidades. Mas confissão é chegar diante de Deus e dizer para Ele aquilo que nós somos, aquilo que nós não somos. Como na semana passada eu falei para Deus, eu estava conversando com Deus e eu dizia: Deus, ainda existem dores em mim que me impedem, eu poderia estar muito mais longe, muito mais adiante, e eu ainda estou aqui, Senhor. Olha quanto tempo da minha vida eu perdi, por causa de dores que eu carreguei, por causa de traumas que eu carreguei, traumas que foram gerados pelos meus pais, traumas que foram geradas pela minha situação financeira, traumas que foram gerados pela família, e traumas que nós geramos, porque é muito simples a gente olhar e falar para todo mundo que as pessoas nos ferem, mas e as pessoas que nós ferimos? Quantas pessoas nós não ferimos? Quantas vezes eu não feri os meus filhos? Hoje eu sei que eles me perdoaram, meus irmãos me perdoaram, mas de vez em quando sai sempre aquela conversa quando está entre família. Lembra lá aquela vez no passado? E aí fica lembrando daquelas coisas, coisa que a gente que feriu não lembra, mas eles que foram feridos lembram. E eles não estão tacando na nossa cara, cobrando da gente, mas aquilo dói, machuca. Às vezes eu vejo meus filhos comentando: lembra? Meu pai, o pai, quando o pai pegava a gente de cinta, quando fazia isso, fazia aquilo, batia na gente, aquilo dói.
eu sei que eles não estão falando aquilo. Aquilo já foi perdoado, tanto de mim quanto deles. É uma história, mas aquilo ainda machuca. Porque você olha e fala assim, eu não consigo acreditar que eu fiz isso. Tem coisas que eu olho hoje e eu falo assim, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso. Mas por quê? Porque também fizeram com você. Você cobra das pessoas aquilo que cobraram de você. A dor que o teu pai e a tua mãe gerou de você é a dor que você cobra do teu filho. Eu falo que se os meus pais soubessem o mal que eles estavam fazendo para os meus filhos, eles não teriam feito comigo. Porque o mal que eles fizeram para mim ou em mim foi gerado nos meus filhos depois. Então o mal que eu fiz para os meus filhos, se eu soubesse que eu estava fazendo para os meus netos, talvez eu não faria. Pensaria melhor. Porque existem traumas neles que eles carregaram e que eles carregam ainda, que é gerado no filho deles. E quando a gente olha para o nosso neto, o amor de um vô para um neto é muito diferente de um pai para um filho. Quantas vezes nós batemos nos filhos? Mas vai o filho bater no neto da gente. A gente vira uma onça. Mas e aí? Então, queridos, são curas, são confissões. Quando Jesus e Pedro estão ali, que Jesus começa a conversar com Pedro. Naquele momento foi uma dor foi gerada em Pedro, porque Pedro teve que reviver um momento em que ele havia feito algo. A mesma dor que foi gerado quando ele negou Jesus, agora foi gerado quando ele confessou. 3 vezes ele negou e 3 vezes ele disse que amava Jesus. Jesus conversando com ele disse: Pedro, tu me amas? Amo. Não tá, Pedro? Mas eu acho que você não entendeu. Vou te perguntar de novo. A segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro estava feliz porque ele estava com Jesus ali, agora conversando com Jesus. Ele não conseguia acreditar que ele tinha negado Jesus. Ele falou: eu amo. Aí Jesus pela 3ª vez disse assim: Pedro, deixa eu mudar a conversa, porque você não está me entendendo. Querido, às vezes Deus vai precisar mudar a conversa, o diálogo com você, para que você entenda. E talvez seja nessa hora que Ele vai mudar esse diálogo, é que você vai chorar. A 3ª vez Jesus não perguntou da mesma forma que Ele perguntou as 2 primeiras. A 3ª vez Ele perguntou: Pedro, você me ama mais do que eles? As 2 primeiras Jesus perguntou: você me ama? Lógico que eu te amo. Está fácil. Mas quando Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama mais do que eles? A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Porque naquele momento ele entendeu. E naquele momento ele foi curado. Porque ele havia negado Jesus. Então Jesus diz o que para ele? Então, apacenta eles, cuida deles para mim.
Talvez nós não estamos cuidando de pessoas que Deus quer nos dar, porque ainda nós não aprendemos a amar. Porque talvez ainda estejamos negando Jesus. Pedro não negou Jesus porque alguém perguntou para ele, senão ele negou com os atos dele. Com o momento, ele estava vivendo um momento. Naquele momento alguém chega para ele e diz, você fala igual eles. Não, falo nada, rapaz, o que é? Ele nem sabia que ele estava negando Jesus. Alguém chega e diz assim, você é igual eles, olhando para você, você parece com ele. Não pareço não. Porque naquele momento, Pedro estava vendo o sofrimento de Jesus. E ele disse, que eu quero passar por isso. Que eu quero viver a mesma coisa que Jesus viveu. Não sou não. Vocês querem me colocar lá, né? Vocês querem bater em mim, querem me crucificar, né? Não pareço não. Mas antes ele tinha dito que ele morreria no lugar de Jesus. Não falou? Eu vou morrer no teu lugar, ninguém morre. Como que é assim? Você fala que você vai fazer uma coisa e na hora que algo aparece você sai fora. Quantas vezes nós não saímos fora, querido? Do propósito de Deus. O propósito de Deus é esse. Precisamos ser curados da aceitação, da rejeição, do reconhecimento das pessoas. Hoje, infelizmente, nós trabalhamos muito por isso. Principalmente essa internet. As pessoas trabalham para quê? Para serem reconhecidas, para serem aceitas, porque carregam dentro de si um espírito de rejeição. Precisa receber um sim de alguém, precisa receber a aprovação de alguém. E aí muitas vezes esquecemos que nós já fomos aprovados por Deus. A maior aprovação não é das pessoas, a maior aprovação é de Deus, queridos. É Deus que tem que nos aprovar. Eu vinha voltando da Colômbia, eu estava lá no aeroporto e eu vi assim alguns pastores, irmãos, não sei, conversando. E é tão interessante. Eu fiquei quieto, porque eu não conhecia eles. Eu pensei em entrar na conversa, mas eu falei, não vou entrar, que isso aqui vai dar confusão. Mas eu fiquei vendo eles conversarem. E eu falava, meu Deus, que mundo que eles estão. Não, porque agora eu recebi a unção, porque tem que receber a unção, porque derramar o óleo, porque não sei o quê, porque eu só fui pastor depois que eu saí daquela igreja, que eu fui para o outro me reconheceu como pastor. E conversando, eu pensei assim na hora, eu ia falar assim, filho, mas o que alguém ungir você a pastor, você tem que ser aceito por Deus. Você está tão preocupado em receber o óleo de uma unção de pastor, se Deus nem te aceitou ainda? Então as pessoas, elas estão preocupadas no que elas vão receber ou no que elas vão ser, e não naquilo que Deus preparou elas para ser, queridos. E eu estou falando isso porque eu também vivi isso durante anos da minha vida, querendo ser aceito, querendo uma posição, brigando por uma posição dentro da igreja, porque eu queria ser um pastor reconhecido, porque eu queria ser um diácono, porque eu queria ser alguém que fizesse alguma coisa. Porque se me pedisse para fazer alguma coisa, meu Deus, eu dava a minha vida por aquilo, fazia da melhor maneira e tal, para que todos aplaudissem aquilo que estava sendo feito. E no final daquilo, eu voltava para minha casa triste e angustiado. Por quê? Porque eu dei o meu melhor para aquilo e ninguém falou para mim, você está de parabéns, você fez o melhor. Porque o parabéns valia mais do que aquilo que Deus tinha para mim. Não, você é um bom diácono. Então eu escutar de alguém que eu era um bom diácono era melhor do que aquilo que eu estava fazendo para Deus. Porque era uma aceitação, eu precisava ser aceito. E durante anos nós carregamos isso, queridos. E isso ainda existe. Não que nós estamos vivendo isso. Glória a Deus, queridos, eu sei que não. Mas tem coisas que ainda estão escondidas em nós e que a gente nem sabe.
como eu disse na semana passada. Eu nem imaginava que eu estava carregando a dor de alguém que queria a segunda chance de novo, de poder fluir novamente. Eu nem queria. Eu nem queria mais orar com imposição de mãos. No entanto, que às vezes chegam pessoas na igreja e eu nem oro pelas pessoas. Aí fala assim, esse pastor aí, esse pastor não gosta de orar para os outros, não gosta de pôr a mão na cabeça dos outros. Ele não chama ninguém no final do culto e fica orando. Vocês estão entendendo aonde que estava? Feridas que você carrega e que você não está fazendo, não é porque você não quer, não é porque isso não é importante, é porque você está ferido. Você está deixando de fazer algo que Deus quer que você faça, porque você está carregando feridas dentro de você. Você está deixando de fazer aquilo que você pode fazer melhor do que você já está fazendo, porque alguém um dia te criticou. Criticou o jeito que você estava, criticou a roupa que você estava, criticou a maneira que você cantava, a maneira que você se comportava dentro da igreja. Hoje tem dias que você nem quer vir na igreja. Por que eu não quero ir na igreja? Se toda hora eu estou dizendo que eu amo a Deus, mas por que eu não quero ir na igreja? Você não quer vir na igreja porque você não ama a Deus, você não quer vir na igreja porque você foi ferido dentro da igreja. Então você não tem vontade. A gente não tem vontade de ir num lugar onde a gente não foi bem aceito. A gente não tem vontade de fazer algo que um dia fomos criticados por aquilo. Mas nem nós sabemos que isso é uma ferida que às vezes está dentro da gente, que precisa ser curada. Vocês estão entendendo o que é o seminário de cura, queridos? Porque nós estamos preocupados com uma dor no joelho que a gente tem. Porque eu estou preocupado porque o meu calcanhar dói, então fico mancando. Às vezes eu estou andando e estou lá mancando e as pessoas não sabem por que o pastor anda daquele jeito torto, mas não sabe a dor que eu estou sentindo no meu calcanhar. Vamos dar risada um pouquinho. Ontem eu estava lá no Taust, andando, de repente eu tropecei sozinho. Uma mulher na minha frente, quando eu vi, eu já estava na frente dela. Joelho duro. Aí minha esposa disse assim, você não me caia sozinho. Quando você for cair, você cai na minha frente. Eu falei, vou nada. Eu quero cair sozinho, eu não quero cair na sua frente. Por quê? Porque se eu cair na sua frente, você vai dar risada e não vai me ajudar. Então eu vou cair na frente dos outros, porque os outros pelo menos ajudam. Deixa eu ajudar esse velho. O velho está caindo sozinho. Por quê? Então, opa, estou preocupado, então vou atrás de Jesus, porque eu preciso de uma cura do meu joelho. Mais do que o Senhor curar o meu joelho, Ele precisa curar a minha alma. Porque a minha alma e o meu espírito vai entrar na eternidade, mas o meu joelho não. Os bigatinhos, se quiser, vai comer um joelho velho. Se quiser, vai comer um joelho bichado. Amém? Está dando para entender, queridos? Que muitas pessoas estão querendo apenas a cura do corpo, quando precisamos de uma cura do nosso espírito, da nossa alma, porque nós não entraremos na eternidade enfermos. Mas a enfermidade não está falando do corpo, não é essa enfermidade do corpo. Como é que eu posso entrar na eternidade carregando dores e fragilidades comigo? Como é que eu vou adorar a Deus cheio de problemas e dificuldades? Por isso a palavra diz que ninguém vai entrar enfermo. Quando ele está falando enfermo, ele não está falando do corpo.
Ele está falando da alma, do espírito. Por quê? Porque durante anos eu deixei de fazer coisas para Deus, e deixei de ser melhor, ou fazer mais, ou estar em um lugar mais adiante, por conta das feridas. Vi, se você estivesse tocando bateria desde aquele tempo que você parou hoje, como será que você estaria? Se você estivesse fazendo para Deus tudo que você estava fazendo lá, se você não tivesse parado no momento por causa de alguma dor ou onde você estaria hoje? Comece a pensar nisso. Quanto tempo nós perdemos? Quantos anos? Eu gostaria de voltar aos meus 25, 26 anos, quando Deus estava me usando naquela unção. Hoje com 58, queridos. Quanto tempo mais eu tenho para usar esta unção? Quantos anos perdidos? Quantos anos perdidos que nós perdemos, que nós poderíamos estar na presença de Deus e fazendo muito mais para Ele? Porque fomos paralisados por uma dor, por uma fragilidade, por alguém que falou da gente, por alguém que não entendeu, por alguém que não conheceu, por alguém que falou, uma igreja que hoje pessoas nem querem ir para a igreja. Como eu tenho dito, que nós vamos trabalhar, e eu acredito que isso aqui é um começo, queridos. Isso aqui é Deus começando conosco, porque nós seremos uma casa de resgate, para resgatar essas pessoas, porque foi isso que Deus falou para mim. Eu quero que você vai buscar, sabe por quê? Estas pessoas são as mais difíceis que tem, e desde então eu estou falando, Espírito Santo, tem muito trabalho para a gente, por favor, vem comigo e vamos para cima, porque sozinho eu não vou. Mas quantas pessoas que estão lá fora, feridas, carregando essas feridas, e não querem ir para a igreja, não é porque eles não gostam da igreja, não é porque eles não gostam de Jesus, não. Eles amam a Jesus, eles gostam de Jesus, mas porque eles foram feridos, e porque eles acham que sabem. Pregar a palavra para quem não conhece a Bíblia é fácil. Quero ver você pregar para quem já ouviu a respeito de Jesus. Pode ser que ele nem saiba muito, mas ele tem tanto questionamento que você não tem sabedoria suficiente para responder os questionamentos que ele tem, porque ele está ferido. Ele está muito mais preocupado em você dar um argumento para ele, para que ele não mais se sinta ferido, do que propriamente amar a Deus ou servir a Deus. Então é difícil, mas quando nós somos curados, nós passamos a curar as pessoas. É isso que o Senhor quer fazer conosco nessa tarde, nos curar, para que nós não ficamos mais nos lamentando pelas dores, pelos erros que líderes cometeram, erro que pastores cometeram, erros que os nossos pais cometeram, querendo que a gente estivesse lá num lugar que a gente nem sabia por que tinha que estar lá, obrigando a gente a fazer coisas que a gente não queria, que nós não queríamos fazer. Não esteja na presença de Deus por obrigação. Esteja na presença de Deus porque você o ama, porque você o respeita, porque você o considera, porque Ele é a parte mais importante da tua vida. Não queira Jesus pelo que Ele pode fazer por você. Não queira Jesus por aquilo que Ele é capaz de fazer por você, pelos benefícios que você pode ter. Mas queira Ele por um amor e por uma paixão tão violenta, por alguém que você quer estar com Ele todos os dias da sua vida, todos os momentos. Não sirva a Deus por obrigação, queridos. Não sirva a Deus porque alguém um dia obrigou você e disse que tem que ser assim. Mas sirva a Deus porque você o ama em primeiro lugar. Sirva a Deus porque você tem um desejo muito grande de estar com Ele.
E aí você vai criando um relacionamento. Relacionamento de amor se constrói querendo estar com alguém. Você não constrói um relacionamento de amor se você não quer estar com uma outra pessoa. Eu crio um relacionamento de amor com a minha esposa, desejando estar com ela todos os dias, em todos os momentos. Olhando para a minha vida e percebendo o quanto ela é importante para mim, não por aquilo que ela pode fazer, não por aquilo que ela faz, mas por aquilo que a presença dela significa para mim. E isso é a mesma coisa com Deus. Ame a Deus por aquilo que Deus significa para você, não porque você quer pelo que Ele faz. Eu não quero a minha esposa porque ela faz uma comida gostosa, porque ela lava a minha roupa, porque ela cuida dos gatos, que é meu, mas é dela, mais dela do que meu. Mas pelos benefícios daquilo que é estar com ela. Amém? Fecha os teus olhos. Deixa Jesus te curar. Deixa Jesus te curar nesta noite. Tem dias que a alma se cala e o peito não sabe orar, mas mesmo no meio do nada, teu sopro me vem encontrar. Eu carrego feridas antigas que o tempo tentou esconder, mas basta tua mão estendida que tudo começa a viver. Não preciso entender, só preciso te sentir mesmo sem merecer. Decidi não fugir. Me cura com teu amor, toca fundo onde dói, onde o mundo passou e deixou pra depois, e abraça com tudo que ninguém mais me dá. Me segura em silêncio e faz. Pai, cura-nos. Traga, Senhor, nesse lugar a Tua presença. Espírito Santo, desenvolva em nós a cura. Por que que nós não conseguimos amar como deveríamos amar? Por que que nós não conseguimos, Senhor, expressar o amor? Por que, como pais, não conseguimos amar os nossos filhos como deveríamos amar? Porque como filhos nós não conseguimos amar os nossos pais. Quando nós estamos falando de amar Deus, não é estar junto, Deus, mas é não carregar dores que foram gerados em nós. E por causa do mau relacionamento que temos com os nossos pais, é o mau relacionamento que nós temos com o Senhor como nosso Pai. Porque se nós não conseguimos te amar,
é porque nós não fomos amados também. Se nós não conseguimos te respeitar, é porque nós também não fomos respeitados. E hoje nós carregamos isso. Deixamos de fazer, Senhor, coisas que nós deveríamos fazer, porque alguém nos feriu, porque alguém nos tirou daquele lugar onde nós amávamos e nós queríamos. Senhor, Tu conheces o nosso coração e sabe o quanto nós amávamos estar naquele lugar, fazendo para o Senhor. Tudo que nós queríamos era agradar o Senhor. Tudo que nós fazíamos, Senhor, era para poder sentir a Tua presença. Mas alguém, Senhor, por falta de entendimento, de conhecimento, de sensibilidade, roubou de nós isso. Nós nos sentimos roubados, Deus. Por isso, Pai, eu te peço, perdoa eles. O mesmo sentimento que havia em Ti, Jesus, na cruz, haja em nós agora. Pai, nós os perdoamos, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Eu perdoo os meus pais, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo, Senhor. Quando eles me feriram, quando eles não me abraçaram, quando eles não disseram que me amavam. Sim, Senhor. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Toca-nos. Toca-nos, Espírito Santo. Toca-nos, Espírito Santo. Cura essas dores. Cura essa dor. Cura, Senhor, essa fragilidade que eu tenho. Porque um dia me feriram. E eu parei, Senhor, no meio do caminho, porque criticaram, porque falaram mal, porque me disseram que eu queria me aparecer, Deus, porque me disseram que tudo que eu estava fazendo era só para mim mesmo. Quantas críticas, quantas pessoas, Senhor, quantas vezes chegou ao meu ouvido pessoas que falavam de mim. E com isso, Senhor, eu fui parando. Primeiro eu parei uma coisa, depois eu parei a outra, depois eu fui parando outra, e não fui tomando ciência da frieza que estava entrando em meu coração, Senhor. Não permiti mais que o Teu Espírito me tocasse, porque eu, Senhor, muitas pessoas disseram que eu estava caindo pela carne, e que eu queria me aparecer, e eles não tinham ciência da intimidade que eu tinha contigo. Por isso hoje, Deus, eu não consigo me entregar totalmente a Ti. Mas eu quero Te pedir, Senhor,
Me dê uma segunda chance. Peça ao Senhor uma segunda chance. Pede ao Senhor uma segunda chance. Diga: Deus, eu quero fazer. Eu deixei de fazer porque alguém disse que eu não era capaz. E eu não quero me esconder atrás disso, Senhor. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar, querido, nesta noite. Nesse início de noite. Ora, Deus, cura, Deus, cura. Queridos, na semana passada, quando eu ouvi essa palavra, eu estava sentado no final da igreja. Eu estava tão tranquilo, tão quietinho. Tipo assim: Senhor, deixa eu aqui. Mas de repente o Espírito Santo começou a me tocar de uma forma sobrenatural. E eu comecei a chorar como uma criança. E eu olhava para o Senhor e dizia: Senhor, olhando para mim hoje, talvez eu também não tenha nada para te oferecer. Mas se o Senhor tem alguma coisa para me dar, pode me dar, porque eu quero voltar. E quando eu voltar, eu não quero parar. E eu vou tratar a tua unção da melhor maneira possível. Ninguém vai mais me parar. Ninguém mais vai me parar, Senhor. Se durante todo esse período da minha vida eu desonrei a tua unção, eu não cuidei da tua unção, se eu não tratei ela como eu deveria tratar, com honra, eu te peço perdão. Mas eu quero tratar ela como ela de fato merece. E eu comecei a caminhar em direção à frente, próximo do altar. Mas não que nem das outras vezes, porque eu queria estar lá na frente do altar. Mas eu caminhava como alguém que caminha para estar perto do Senhor. Alguém que quer estar próximo do Senhor. E se nesse momento você quer fazer isso, fala com Ele e diga para Ele: Senhor, eu não tenho nada. Eu te peço perdão porque eu deixei que a dor e a ferida em minha alma fosse maior do que aquilo que o Senhor representa para mim. Mas eu quero caminhar em tua direção. E eu vou cuidar, Senhor. Eu vou cuidar da melhor maneira possível aquilo que o Senhor me devolver. O meu ministério. A unção que um dia o Senhor me deu. A unção que um dia eu carreguei,
Peça para o Senhor te curar. E começa a ter coragem. Porque é necessário coragem, queridos. É necessário coragem para voltar a olhar para o Senhor. Reconhecer as nossas fragilidades e nossas dores que nos impediu. E na medida que você sentir isso, saia do seu lugar e anda em direção ao Senhor. Venha estar diante do Senhor e deixar Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Espírito Santo, nos toca, nos toca, nos toca nesta noite. Nos toca, Espírito Santo. Não sei.
escolhestes antes que eu dissesse sim. Tanta graça que eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue, me fizestes desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizestes desejável para. Me escolhestes antes que eu dissesse sim. Tanta graça que eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue, me fizestes desejável para ti. Leva-me, Senhor,
Aleluia. Glória a Deus. Queridos, entendam uma coisa, porque eu estou entendendo isso. Todo recomeço, ele não é tão simples. Você não vai começar de onde você parou. Na verdade, o recomeço é começar de novo, é aprender tudo de novo. E eu sei que o Senhor vai estar enchendo este lugar, a minha vida, o meu ministério. O Senhor vai estar devolvendo toda a unção, todo o mover. E ao mesmo tempo você também vai aprender a se entregar a Deus, a deixar o Espírito Santo te tocar. Eu me lembro que até para cair na unção a gente fica com medo. E a hora que estava orando lá, teve uma hora que eu falei, eu vou sentar que é melhor. E eu fiquei sentado. Falei, não vou ficar em pé. É como você aprender a andar de novo. É semelhante a você estar paraplégico e de repente você tem que começar tudo de novo. Aprender a caminhar não é fácil. Mas eu estava sentado. E eu fiquei tranquilo. E eu disse, Pai, eu estou aqui. E eu quero ser tocado pelo Senhor. Então, se de repente você tiver medo, não, será que eu vou cair, tem alguém atrás de mim? Não se preocupe. Pode sentar. Mas mesmo sentado, você se entrega. Deus me pegou no banco ali, de uma tal forma, que eu comecei a me bater no banco ali, sozinho. Ninguém colocou a mão na minha cabeça, nada. E eu senti a hora que a presença de Deus chegou. E de repente eu não sei se o rapaz era colombiano, venezuelano, eu só sei que ele falava em castelhano, em espanhol. E ele me abraçou por trás assim, nas minhas costas, orou por mim, mas depois no final ele olhou para mim e disse assim, você é muito amado pelo Pai. O Pai ama você. E eu disse, o que mais eu vou ouvir, Deus? Se eu achei que já estava bom, ficou melhor ainda. E eu vi o brilho no rosto daquele homem, daquele jovem, que me abraçou novamente, só que agora ele não abraçou eu por trás, agora ele abraçou de frente. E ele falava e ele sentia aquilo, ele sentia o amor de Deus na minha vida. E ele falou assim, você é amável. Você é muito amado pelo Pai. E eu disse, obrigado. Porque ali não cabia falar arigato, porque não era japonês. Então eu disse, graças. Graças, Deus. E aí eu disse para ele, Deus te bendiga. Graças é obrigado. E Deus te bendiga, Deus te abençoe por isso. Amém? Então, queridos, nós vamos dar uma pausa agora. Vamos nos recompor. Você vai poder comer e daqui a pouquinho nós vamos voltar para a segunda parte. E nós ainda vamos fazer uma ceia. Ah, mas uma ceia, não, uma ceia. Nós vamos cear. Comer o pão, beber do suco. E essa ceia, ela foi dada lá. Deus disse, faça a ceia do início. E de lá, eu mandei uma mensagem para a pastora Shirley. Prepara que nós vamos fazer uma ceia chamada O Início. Nós estamos iniciando algo novo, queridos. Deus falava comigo, eu disse para você que é um novo tempo. É uma nova oportunidade. E Deus falava comigo, é um novo tempo. É uma nova realidade. É algo novo. Então eu vou te dizer, se prepara, mas se prepara mesmo para tudo que Deus vai fazer na nossa vida, na minha vida e na sua vida. É muita coisa, não é pouca coisa não, e vai ser rápido,
Deus não tem mais tempo, Deus tem pressa. Então, se as coisas começarem a atropelar aí na tua vida, acontecer muito rápido, não se preocupa, porque Deus é assim mesmo. Amém? Pai, obrigado por este primeiro momento. Que a tua graça, que a tua cura nos alcance. Que nós, Senhor, sejamos tocados poderosamente pelo teu Espírito Santo. Neste momento nós abençoamos o alimento que nós vamos comer. Nós vamos ter um tempo agora de comunhão, Deus, de estar sentado à mesa, e que o Senhor nos abençoe, e que nós não percamos esse momento, esse ambiente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está liberado.